você com toda reverência agora, pegue as escrituras aí, porque é importante você conferir aquilo que está registrado nas escrituras para você, de fato, ter certeza do que Deus quer transmitir a você. Nosso tema hoje, o sábado segundo as escrituras. É comum, ao abordar sobre o sábado, sobre esse assunto, as pessoas relacioná-lo aos judeus, a Moisés ou a Israel. Porém, poucas pessoas sabem que o sábado é um dos 10 mandamentos. Você sabia disso? Ficou surpreso? O sábado é um dos 10 mandamentos. O sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. Você assustou quando eu disse lei de Deus? Sim, lei de Deus. O sábado não é lei de Moisés. E a própria redação, quando Deus começa a falar sobre os 10 mandamentos, está escrito assim, em Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Foi Deus que diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Foi Deus que diz. Mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Você sabe de quem são essas palavras? Já sabe, que eu disse agora em Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras. Muitos dizem que a lei é de Moisés, mas não é. Convido você então para lermos. Abra agora a Bíblia aí, o primeiro versículo do texto que está registrado, os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 1. Nós já falamos, mas agora você vai ler. Achou? Êxodo 20, versículo 1. Sim, né? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Foi Deus que falou. Nós não podemos insistir ou ter dúvida que os 10 mandamentos é lei de Deus e não de Moisés. Não há como ter dúvida. É comum encontrarmos pessoas dizendo que a lei é de Moisés. Não é comum ouvir as pessoas dizer que os 10 mandamentos é lei de Moisés. É raro. Os 10 mandamentos é lei de Moisés. Qual a causa de não ser comum essa afirmativa no meio da cristandade? Por que não é comum eles afirmarem os 10 mandamentos é lei de Moisés? Você quer saber? Você vai saber agora. Por que não é comum afirmar que os 10 mandamentos é lei de Moisés no meio da cristandade? Não é comum isso. Eu pergunto para você, meu amigo, matar é pecado? O 6º mandamento, em Êxodo 20, versículo 13, diz: não matarás. E a cristandade, na sua totalidade, concorda que é pecado matar. Esse é o 6º mandamento. Furtar é pecado? Esse é o 8º mandamento, Êxodo 20, versículo 15. Não furtarás, Deus diz. A cristandade, na sua totalidade, concorda também que sim. Adulterar é pecado? Esse é o 7º mandamento, Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás, Deus diz. A cristandade, na sua totalidade, concorda que é pecado sim. Desonrar pai e mãe é pecado? Esse é o 5º mandamento, Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. A cristandade, na sua totalidade, concorda que sim. Cobiçar é pecado? Esse é o 10º mandamento, Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E a cristandade, na totalidade, concorda que é pecado transgredir esse mandamento. Levantar falso testemunho contra o próximo é pecado? Sim, é o 9º mandamento, Êxodo 20, versículo 16. Deus diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu não conheço grupo religioso que afirme que não é pecado levantar falso testemunho contra o próximo. Você viu por que é que eles não afirmam que os 10 mandamentos são de Moisés? Ter outro Deus além de Deus é pecado? É o 1º mandamento, Êxodo 2, versículo 3. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. É o próprio Deus dizendo. E a cristandade concorda que é pecado ter outro Deus além de Deus. Mas mesmo assim a cristandade mantém uma doutrina chamada Santíssima Trindade, onde diz Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tomar o nome de Deus em vão é pecado? Sim, é pecado. Esse é o 3º mandamento, Êxodo 20, versículo 7.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. A cristandade, na sua totalidade, concorda que esse também é pecado. Concordam? Fazer imagem de escultura, ajoelhar diante dela, prestar culto às imagens é pecado? Sim. O segundo mandamento, em Êxodo 20, versículo 4 e 5, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ó, não te encurvarás às imagens, nem serve às imagens, porque eu sou o Senhor teu Deus. A grande maioria dos grupos religiosos concordam que é pecado agir assim, transgredir nesse mandamento. Percebeu? Porque não afirmam que os 10 mandamentos é lei de Moisés? Convido você, meu amigo, para contarmos os mandamentos que acabamos de ler. Percebeu que só dá quanto? Só dá 9. Só deu 9. Está faltando um. Você sabe qual está faltando? Sabe? Está faltando o mandamento que separa o sábado como dia do Senhor. Você percebeu que o problema da grande maioria da cristandade não é contra a lei, mas sim contra o sábado. Por isso não afirmam que os 10 mandamentos é lei de Moisés. Porque seria assim, como não é pecado transgredir o sábado, também não seria pecado matar, roubar, adulterar, cobiçar, furtar, fazer tudo isso. Se é verdade, meu amigo, que Jesus aboliu a lei, muitos dizem que Jesus aboliu a lei. Se é verdade, então não seria pecado desobedecer nenhum dos outros mandamentos. Afinal, Jesus aboliu ou não aboliu a lei? Não seria pecado. Olha, vou repetir, se é verdade que Jesus aboliu a lei, então não seria pecado desobedecer nenhum dos outros mandamentos. Assim como na sua compreensão não é pecado transgredir o mandamento do sábado. Percebe, meu amigo, que o problema da cristandade não é com a lei, mas sim com o mandamento que coloca o sábado como o dia do Senhor. Falando em sábado como o dia do Senhor, você sabe desde quando, meu amigo, o sábado é o dia do Senhor? Tem gente que diz, desde quando Moisés escreveu, desde quando Deus deu para o povo de Israel. Espera aí, isso é você que está falando. Eu pergunto, você sabe desde quando o sábado é o dia do Senhor? Ou desde quando foi separado como o dia do Senhor? Você já viu que o sábado não tem ligação nenhuma com Moisés, nem com o povo judeu ou Israel. Você pode estar perguntando, com quem então o sábado tem ligação? Eu vou dizer para você, com Deus e com a humanidade. E existe o sábado como um dia santificado e abençoado desde a primeira semana do mundo. Eu creio que você ficou surpreso ao saber disso. O sábado como dia separado por Deus e santificado, ele existe desde a primeira semana do mundo. Você ficou surpreso. Então vamos ao texto bíblico, Gênesis 2, versículo 2 e 3. Eu vou ler na tradução Nova Versão Internacional. Diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O sábado existe desde a primeira semana do mundo. Se você ler os versículos anteriores, e Deus foi fazendo, e no 6º dia Deus fez isso, e no 7º dia Deus descansou. O sábado existe desde a primeira semana do mundo, eu repito. Deus abençoou e santificou o sábado desde a primeira semana do mundo. Não tem nada com Moisés, não tem nada com Israel. Você sabe o sinônimo de abençoar? Abençoar é bendizer, gloriar, glorificar, louvar, aprovar, ou conceder proteção, amparar, auxiliar, favorecer, guardar, proteger. Deus santificou o sábado, isto é, separou para uso sagrado. Está mais do que claro, meu amigo, minha amiga, que o sábado teve sua existência através de Deus e a sua existência não tem ligação nenhuma com os judeus e nem com Moisés. O sábado existe independente de Moisés e de judeu. Olha a minha pergunta, se é verdade que Jesus aboliu a lei de Moisés, se a lei é de Moisés, como dizem, e a lei de Moisés foi abolida, isso não aplica ao sábado. Não aplica ao sábado, porque não foi Moisés quem separou o sábado para uso sagrado. Mas também não é verdade que a lei, os 10 mandamentos é de Moisés. Não é verdade? Ou você ainda tem dúvidas, meu amigo? Mas para não ficar nenhuma dúvida, convido você para ouvir com atenção
uma pesquisa que fiz nas Escrituras a respeito do sábado. Eu busquei pesquisar nas Escrituras. 5 vezes as Escrituras dizem sábado do Senhor. Não diz de Moisés e nem do povo judeu. Sábado do Senhor. 4 vezes está escrito guardareis o sábado. 8 vezes é dito sábado de descanso. 15 vezes Deus diz meus sábados. 2 vezes Deus diz o meu santo sábado. 3 vezes santo sábado. 6 vezes Deus diz para não profanar o sábado. 2 vezes diz que Deus abençoou o sábado. 6 vezes Deus diz santificar os meus sábados. Santificar quer dizer separar para uso sagrado. 5 vezes está escrito sábado de descanso. 13 vezes é dito que o 7º dia é o sábado. E 7 vezes Deus fala da profanação do sábado. E 2 vezes Deus diz para não esquecermos do sábado para o santificar. Então podemos dizer que o sábado foi dado à humanidade que era Adão e Eva. E ainda eu quero trazer aqui mais uma reflexão. No Éden, meu amigo, tinha os 10 mandamentos? O que você acha? No Éden tinha? No Éden tinha o pecado? Existia o pecado no Éden? Não. Não existia também morte no Éden. Precisava de mandamento? Não mate, não furte, não adultere, honra pai e mãe, não levantar falso testemunho, não cobice. Precisava? Esses mandamentos existem por causa do pecado. Em Romanos 7,7 diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, o nosso irmão Paulo fala assim, não pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei existe por causa do pecado. Então dos 10 mandamentos, o único mencionado no mundo perfeito, o Éden, é o sábado. Não é estranho, meu amigo, que justo mandamento questionado pela maioria da cristandade ser o único mencionado no Éden? O sábado, meu amigo, coube em um mundo perfeito que era o Éden. O sábado existe, ou existiu antes do pecado entrar no mundo. O sábado não depende da existência do pecado para existir. Enquanto os outros mandamentos existem por causa do pecado. E o sábado não tem uma relação só com descanso, não. Porque o homem ali no Éden, podemos dizer assim, que não cansava, assim, tinha uma saúde perfeita. O sábado está relacionado com mais coisas, não é só descanso, não. Está relacionado com adoração. Quando o pecado for tirado, meu amigo, do mundo, como o João Batista declarou, em João 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha ter com ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os demais mandamentos que têm a sua existência por causa do pecado, deixarão sim de existir. E como o sábado existiu em um mundo perfeito, o mesmo continuará a existir no mundo perfeito. Você tem dúvida, meu amigo, do que eu estou falando? Que o sábado continuará existindo no mundo perfeito? Leia Isaías 66, o profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 22 e 23. Deus diz assim, olha o que Deus diz em Isaías 66, 22 ao 23. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, e assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Deus diz que com os céus novos, a nova terra que vai ser criada, todos irão adorar Ele aos sábados. O sábado está ligado, meu amigo, à adoração a Deus. E o sábado também é um memorial da criação. Você viu que o mandamento do sábado é o único mandamento que identifica Deus como Criador? Porque em 6 dias fez o Senhor. Se a cristandade tivesse consciência disso, nós teríamos menos ateísmo no mundo. Olha, o sábado é o memorial da criação. Isso você percebe ao ver que na criação, no Éden, o sábado aparece. E na nova criação, o sábado também novamente aparece. E se você quiser confirmar isso, é só ler a redação, onde está escrito em Êxodo 20, versículo 8 ao 11, você vai ver, lembra-te do dia do sábado, e vai ver que ali identifica Deus como Criador. O sábado, meu amigo, é o único mandamento dos 10
que identifica Deus como Criador. A santificação do sábado serve de sinal de que somos o povo de Deus e que o Deus Criador é o nosso Deus. Amém? Ezequiel 20, versículo 12 e o versículo 20, Deus diz assim: também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que separou, santificou o sábado lá no início do mundo. Nosso Deus não é um Deus que muda. Dizer que foi trocado por domingo, isso é coisa dos homens, não é de Deus. Tá? Se mesmo diante, meu amigo, de tudo que falamos até o momento, se você ainda tem dúvida, eu ainda trago mais uma reflexão para você, que insiste em afirmar que a lei foi abolida. Olha, você crê, eu tenho certeza que você crê na existência do pecado. Crê, não crê? Que precisa do perdão dos seus pecados. Você acredita nisso também. Você acredita que o salário do pecado é a morte. Que o pecador é culpado diante de Deus. Você acredita nisso. Que todos serão julgados. Você acredita. E acredita que Jesus é o seu advogado. Correto? Você acredita nisso tudo ou não? Sim, acredita. Agora, como é que você crê que Jesus aboliu a lei? Olha, caso você crê que Jesus aboliu a lei, não precisa mais de crer nisso que eu falei. Olha, não precisa de crer na existência do pecado, que existe pecado, no perdão dos pecados, que a morte existe, que vai haver julgamento, e nem que Jesus é advogado, não precisa mais de crer. Por quê? Porque está escrito em Romanos 5:13, na parte B, mas aonde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então não tem pecado. Você teria coragem de me dizer que o pecado hoje não é levado em conta? Claro que não. Paulo escreveu em Romanos 7:7 que o pecado é conhecido por meio da lei. Porque aonde não há lei está morto o pecado. Romanos 7, versículo 8, parte B. Se Jesus aboliu a lei como a maioria da cristandade acredita, então não existe mais pecado. Meu amigo, eu trago aqui para você uma nota bastante interessante. 545 vezes é citado diretamente a palavra pecado na Bíblia. Então temos 545 provas que a lei está em vigor. E 200 dessa está no Novo Testamento. 24 textos no Novo Testamento apresentam Jesus como Salvador. Se não tem pecado, qual a finalidade de Jesus ser Salvador? Eu pergunto, Jesus aboliu a lei? Já aboliu? Sabe quantas vezes são citados nas Escrituras os termos lei de Deus? Vamos ver? Lei de Deus ocorre 8 vezes. Já o termo lei do Senhor ocorre 22 vezes. 17 vezes Deus diz minha lei. Mandamentos de Deus 3 vezes. 26 vezes Deus diz meus mandamentos. Mandamentos do Senhor ocorre 24 vezes. E sabe quantas vezes ocorre o termo mandamento de Moisés? Nenhuma. A lei mostra o pecado. Isso é claro e evidente, é um ensinamento registrado nas Escrituras. O pecado prova a existência da lei. Correto? Negar a lei é negar a existência do pecado. Negar a lei é negar a existência da morte, porque a Bíblia diz o salário do pecado é a morte. Como é que o salário do pecado é a morte se não existe pecado? Porque onde não tem lei, não tem pecado. Jesus aboliu a lei. O pecado hoje é levado em conta? Sim, isso prova a vigência da lei. O pecado está morto hoje? Não. Então a lei existe. Vou dizer aqui uma coisa. Afirmar que a lei de Deus não existe, que foi abolida, é uma doutrina de demônio. Por quê? Porque toda doutrina que nega a existência da morte é uma doutrina de demônio. Você sabia disso? Toda doutrina que nega a existência da morte é uma doutrina de demônio. Existem muitas doutrinas aí que negam a existência da morte. E essas doutrinas estão no seio da cristandade. Que a lei foi abolida, é uma doutrina de demônio. Porque se a lei foi abolida, o pecado não existe mais. Se o pecado não existe mais, o diabo estava certo lá no Éden em afirmar para Eva que a morte não existe, que não morreria. 298 textos na Bíblia provam a existência da morte, diretamente. Eu pergunto, meu amigo, minha amiga, para você, foi abolida a lei? Biblicamente dá para manter essa ideia? Porquanto está escrito, pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Deu para perceber a finalidade da lei? Não é justificar ninguém, é mostrar o pecado. Não podemos fazer confusão com a lei que prescrevia a justificação pelos pecados. Esta sim teve o seu cumprimento em Cristo.
Porque os cordeiros eram a figura do sacrifício verdadeiro de Cristo, mas a lei que mostra o pecado continua existindo. Mas aonde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4,15. Então negar a lei é negar a existência do pecado. O pecado foi a ruína do mundo perfeito, o Éden. Pregar que a lei foi abolida é negar que o diabo existe, é negar que Jesus é o Salvador do mundo. Meu amigo, eu quero finalizar. Convido você a ler os 10 mandamentos em Êxodo 20, versículo 1 ao 17. Faz o seguinte, pegue um catecismo da igreja romana e pegue a Bíblia da igreja romana, a Bíblia de tradução católica, e leia os 10 mandamentos. Você vai ficar surpreso ao ver que os 10 mandamentos do catecismo da igreja romana é diferente da Bíblia traduzida pela igreja romana. Por que que os homens fazem isso? Por quê? E você sabe, lá no catecismo está guardai domingos e dias de festa, mas na Bíblia católica está lembra do sábado. Leia também Êxodo 31:18. O texto prova que a lei é de Deus e foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra. Você percebe que não é de Moisés. Há mais de 3.000 provas bíblicas de que a lei não foi abolida por Jesus. Mais de 3.000. Espero, meu amigo, que você tenha compreendido o que nós trouxemos nessa manhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estaremos sim orando neste momento, agradecendo ao nosso Deus por tudo. Querido Deus, eterno e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, bendito e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Te agradeço por tua palavra nessa manhã, Senhor, e rogo nesse momento, ó grande Deus, que o Espírito do Senhor, Deus, possa tocar o coração de cada um dos ouvintes, que eles possam ser obedientes à tua palavra, Senhor, que a palavra do Senhor possa ser a orientação para o coração de cada um, é o que nós te pedimos, ó Pai. Sabemos, ó Deus eterno, que o mundo hoje é como uma encruzilhada, o mundo cristão, onde diversos caminhos existem e as pessoas muitas vezes se confundem, ó Deus eterno, quando vão tomar decisão. Mas não seguem, ó Deus querido, muitas vezes seguem caminhos, ó Deus querido, que não é o caminho do Senhor, por deixar a orientação da tua palavra de lado. Nós, ó Deus, te agradecemos porque pela sua misericórdia, Deus, o Senhor tem nos orientado. Pela misericórdia do Senhor, nós temos alcançado o conhecimento da tua palavra, Senhor. Sou grato ao Senhor, mas oro nesse momento para que a mente deste ouvinte possa ser aberta, para que ele tenha coragem de obedecer a tua palavra, para que sinta encorajado, Senhor, ao tomar decisões. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, fortaleça esse coração, Senhor. Dê fé, Senhor. Muitos dos cristãos hoje dizem que são salvos pela fé, mas obedecer a palavra do Senhor é preciso fé, Senhor. Uma fé que leva as pessoas muitas vezes até a arriscar, Senhor. Esta foi a fé no coração dos nossos irmãos no passado, registrado, uma fé bíblica, uma fé que salva. Te agradecemos por tudo. E nesse momento eu oro por cada ouvinte do programa, aqueles que necessitam, precisam, Deus, de restauração, Senhor, na saúde, que o Senhor possa restaurar a saúde de cada um, Senhor. Para o Senhor, ó grande Deus, nada é impossível, ó Deus. Restaura, ó Deus querido, a paz, a saúde nos corações. Senhor, dê alegria, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para aqueles que estão nos hospitais, enfermos, ó Deus querido, nos leitos de enfermidade. Estenda suas mãos sobre cada um deles, ó Deus, restaurando, Senhor, dando saúde em nome de Jesus. Eu oro nesse momento pelas famílias, para que haja paz, harmonia nos corações. Esse é o nosso desejo e pedido em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, a paz seja contigo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa conceder a você graça e paz em nome de Jesus. E assim encerramos o programa no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo.